Abra sua Bíblia. Deixa a tua Bíblia aberta no Salmo 34. Antes de ler o Salmo 34, eu vou trazer uma introdução. Não sei se a tua Bíblia tem isso aí, a minha tem aqui. Hoje eu estou usando uma versão um pouco diferente. Versão não, né? É só uma Bíblia diferente. Ela está organizada por ordem cronológica, tá? Eu trouxe ela de propósito porque eu preciso mostrar esse pano de fundo para vocês. Eu preciso mostrar todo o contexto. Por que do Salmo 34 ser escrito do jeito que ele está sendo escrito? E a partir da minha leitura nessa Bíblia um pouco embaralhada, com os capítulos alternados, e fala justamente desse contexto onde o Salmo 34 está inserido, eu pude entender coisas que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Se puder dar um pouquinho mais de volume para eu poder recuar aqui, não ficar tão perto da boca. Deixa aí o Salmo 34 aberto na tua Bíblia. Antes de você ler o Salmo 34, que está na tela, que está aí na Bíblia, eu quero te mostrar o pano de fundo dessa história. Tá? O Salmo 34 foi escrito por Davi. Eu não sei se a tua Bíblia tem isso, a minha tem um cabeçalho, uma introdução, que é alguma coisa escrita antes do Salmo começar, que é um explicativo do momento em que o salmista Davi escreve esse Salmo 34. A minha está assim, ó. Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Então pense que essa introdução detalha um pouco do coração e da situação em que Davi estava quando ele escreveu o Salmo. Tá? Eu fico imaginando ele cavalgando em cima de um cavalo, fugindo e pensando e cantarolando o Salmo, pensando naquilo que ele escreveu. E ele estava saindo de algum lugar, porque ele fala que esse Salmo foi escrito quando ele fugiu de Abimeleque, ou seja, ele estava em trânsito. Ele estava saindo de um lugar e indo para outro. E essa introdução da mensagem é justamente esse contexto. Da onde ele estava saindo, para onde ele estava indo. Tá? Nesse contexto, a parte histórica dessa questão aqui está em 1 Samuel 21. Então anota na tua Bíblia, anota aí no cantinho que tem uma relação, o Salmo 34 tem uma relação direta com os acontecidos ali de 1 Samuel 21. Tá? O que é isso? Para a gente não ler muito, não demorar muito no versículo, pode deixar o Salmo 21, verso 10 ali, tá? Para não demorar muito, para não ocupar muito tempo, porque a gente tem ceia, tem outras coisas, e eu quero ser bem breve. Em 1 Samuel 21, já aconteceram algumas coisas que nós conhecemos a história de Davi. Ele já foi ungido rei por Samuel. Ele já venceu Golias. Ele também já estava na casa do rei, porque um dos prêmios por vencer Golias era ser genro do rei. Então ele já estava na casa do rei, ele já era genro do rei. E nesse contexto, além disso, ele já tinha sido convocado pelo rei para ser o seu arpejador. Lembram que aquele trecho que fala assim, que Saul, o rei, estava atormentado por demônios e ele precisava de um músico, um arpejador que tocasse bem para que ele fosse liberto? Esse era Davi. Ele já estava na casa do rei como genro, como arpejador, e ele tinha um plus. Ele era o guarda pessoal do rei. Mais ou menos como se ele fosse o chefe do serviço secreto do presidente. Essa era a função dele. Então, além de ele ser o melhor guerreiro, o melhor soldado, além de ele ser o genro do rei, além de ele ser o arpejador do rei, ele era também conhecido pelo o homem que matou o gigante Golias. Só que acontece uma coisa interessante no começo desse capítulo 21, é que o rei começa a perseguir Davi a tal ponto em que ele precisa fugir para salvar sua vida. Sabe por quê? Porque nesse momento, o rei tinha coroa, mas Davi tinha unção. O que Davi tinha era o que lhe faltava ao rei, a unção. Porque a unção foi retirada de Saul quando ele foi rejeitado por Deus, e essa unção foi passada a Davi. Então o rei começa a perseguir Davi, porque Davi tinha o que ele precisava, que era a unção. E aí ele começa a fuga. A primeira fuga que ele faz, ele vai até Nob, tá aí na tua Bíblia, 1 Samuel 21. Ali na cidade de Nob, um pouquinho antes desse versículo, naquela cidade ele encontra o sacerdote Aimeleque. E ali o texto diz que ele fugiu, cansado da jornada, chega na cidade com fome.
E como ele fugiu sem ao menos conseguir levar nada? Como é que a gente sabe disso? Porque nos versículos de número 9, de número 8, ele diz, eu não trouxe lança nem espada. Traduzindo, eu saí com a roupa do corpo. Tudo que é meu está no palácio. Eu sou genro do rei, eu moro no palácio. Minhas armas, meus suprimentos, meus soldados, minha família, meus filhos, minha esposa, está tudo lá. Eu saí do jeito que deu, porque senão ia morrer. E ele, ao encontrar-se com Aimeleque, o sacerdote, ele come dos pães da propiciação, que eram dedicados aos sacerdotes, e ele também recebe uma espada. Porque ele fala assim, não tenho arma, não trouxe nada, não tenho espada, não tenho nada. E o que Aimeleque fala para ele no verso 9? Fala assim, a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. E a resposta de Davi é assim, não há outra melhor. Porque essa espada, na verdade, era despojo de guerra. Essa espada, de verdade, pertencia a Davi. Naquele tempo, tudo que o inimigo derrotado possuía era seu por direito. Se Davi derrotou Golias, então aquela espada de Golias agora era de Davi. Daquela espada, além de ser uma arma boa, quando ele disse, não há outra melhor que essa, ele disse, essa espada é minha por direito. Mas guarde essa informação, essa espada era de Davi. De Aimeleque, de Aimeleque, onde ele está, em Nob, ele precisa fugir de novo. Porque os informantes do rei denunciaram para o rei que ele estava ali. Então ele precisa fugir para salvar sua vida. E que melhor lugar para ir, se não longe do reino de Israel? Se o rei de Israel está me perseguindo, é melhor eu ir para outro lado, né? Então dali no verso 10, é onde a gente vai entrar no versículo, ele foge até Gate. E olha que interessante, vamos ler esse versículo aqui. Verso 10. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis de Gate. 11. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Olha só, ele não tinha coroa, mas ele tinha unção. Tanto que ele foi reconhecido rei. E aí continua. Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Verso 12. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. 13. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. E enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. 14. Aquis disse a seus conselheiros, vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Verso 15. Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? E ele foi expulso. Porque quando ele chega em Gate, com a história que ele seguia atrás dele, que ele matou Golias. Davi matou dezenas de milhares, é o que diz o versículo. Com a unção de rei, e para piorar, com a espada de Golias nos seus lombos. Eu vou parafrasear aqui. Quando eles falaram ali atrás, esse não é Davi, o rei de Israel? Eu vou parafrasear dizendo assim, os conselheiros de Aquis viram e falaram assim, esse cara vem até nós com a espada de Golias na mão. Olha o que ele fez com Golias com uma pedra, imagina com uma espada, ele vai matar nós. Eles estavam tramando matar Davi antes mesmo dele pensar em matar, porque ele ali por simples instinto de sobrevivência. Ele só queria preservar a vida. E é dali, ele finge de louco e parte para o lugar cujo qual ele é mais conhecido. É desse lugar que ele sai, é de Aquis que ele sai, e ele estava indo agora em direção a outro lugar. Para onde Davi foi depois disso? Depois de fugir do rei Saul, e depois de fugir do inimigo do rei, que é Aquis, ele escreve o Salmo 34, no caminho, rumo à caverna.
Agora abre a tua Bíblia em Salmo 34, verso 1. Rumo à caverna, ele começa a dizer essas palavras. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Agora você leu essas palavras, o Salmo continua com outras palavras, outras coisas, mas olha que interessante. Essas palavras, ao menos no meu ponto de vista, essas palavras não me parecem palavras de alguém que está fugindo de um rei para preservar a vida. Essas palavras que ele escreveu aqui não me parecem ser escritas por alguém que tem medo de morrer pelas mãos do rei Saul ou do inimigo do rei Saul. Quando Davi está escrevendo esse salmo, ele está saindo do palácio, aonde ele tinha sua casa, sua família, seus bens, seu status, e estava rumo à caverna de Adulão. Naquele tempo, quem tinha uma caverna como casa era alguém que precisava se esconder. E a caverna se tornou a sua fortaleza. Antes da caverna, tudo o que ele viveu antes de chegar na caverna foram experiências que ele teve com Deus. Ele teve a experiência sobrenatural de matar um gigante de 3,25 metros com uma pedra e uma funda. Ele teve uma experiência como pastor, com a mesma pedra e a mesma funda, de matar um leão e um urso. Ele teve experiências já na casa do rei, de espantar os demônios do rei com a sua harpa. Ele teve experiências de fazer missões sobre o comando do rei e ser bem sucedido. Ele teve vislumbres do que Deus queria dar para ele. Do pasto, no vale de Elá, no palácio, na amizade com o cunhado Jonatas, com o sacerdote Aimeleque, com sua família. E com essas experiências, ele pôde exclamar, rumo à caverna, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Mas ele sabia que apesar de ele estar indo para a caverna, por ser um lugar de refúgio, de esconderijo, ele sabia que não era a caverna que o protegia, era Deus que refugiava ele. Porque ele escreve isso aqui no verso 8. Como é feliz o homem que nele, esse nele é Deus. Então vamos parafrasear, né? Como é feliz o homem que se refugia em Deus. Ele fala isso de um lugar onde ele estava precisando justamente de refúgio. Pois ele estava fugindo do rei e dos inimigos do rei. Davi jamais saberia como é o Senhor. Tampouco teria um vislumbre da sua bondade se não tivesse provado isso antes. Eu repeti essa frase. Davi jamais saberia como é o Senhor e tampouco teria um vislumbre da sua bondade se ele não tivesse provado dela antes. Em cada momento, em cada circunstância, no pasto, no vale de Elá contra Golias, no palácio e até mesmo na caverna, ele pôde ter experiência de provar que Deus era bom. E o mesmo vale para nós.
O mesmo vale para cada um de nós. E eu te faço duas perguntas. Você tem provado regularmente de Deus? Você tem experimentado coisas de Deus no seu dia a dia? A ideia de experimentar, de provar de Deus, deve ser algo contínuo e processual, não um ato isolado e único. Eu não quero só experiências com Deus quando eu estou na igreja. Eu digo de mim, eu não quero só experiências com Deus quando eu estou na igreja. E aqui eu abro um parênteses que não está no esboço para contar um testemunho. Ontem eu estava almoçando no shopping. E por 2 vezes uma pessoa passou por nós, para mim e para minha esposa, chorando. Um jovem. Eu acho que ele não tinha nem 25 anos. E esse jovem chorando, copiosamente, dentro do shopping. Passou por nós 2 vezes. A Luísa falou assim, isso não é à toa, tem alguma coisa. E no momento em que a gente desceu a escada rolante, ele desceu logo atrás, a gente parou ele e perguntou, o que passa? O que está acontecendo com você? E ele começou a chorar no nosso ombro. E ali nós tivemos um momento em que parecia que Deus nos envolveu numa nuvem. Pelo menos eu senti isso. E Deus começou a nos revelar o que passava no coração daquele menino. Sabe de onde que ele mora? No Boqueirão. Eu via para ele chorando, e eu via para ele, eu vou contar a minha experiência, a Luísa tem uma outra, porque ela tem outra percepção. Enquanto a gente estava começando a conversa, eu não sabia nem o nome dele, não sabia nem de onde ele era, fui descobrir que ele era do Boqueirão depois. Eu via como se o coração dele saltasse para fora do peito, assim, com uma voz que gritava, orfandade. Orfandade. E ali eu comecei a ministrar sobre ele palavras de sabedoria. Isso é um dom, lá em Romanos 12, em Coríntios 12, não é o contexto, mas só para vocês entenderem. É um dom em que Deus revela ao nosso espírito o que se passa na vida do outro. Como é que a gente descobriu isso? Porque eu comecei a falar de paternidade e de orfandade. E ele começou a chorar mais e mais. Porque nós estamos, agora, hoje, em 2022, a uma semana do Dia dos Pais. E algo me dizia que sempre que entrava o mês de agosto, ele ficava daquele jeito. E eu fui ouvindo Deus e perguntando. Ouvindo Deus, algo me diz que toda vez que chega o mês de agosto, você fica assim. E você fica bem deprimido, bem triste pela ausência do seu pai. E ele me olhou com uma cara que ele disse assim, como é que você sabe disso? E conforme nós íamos dizendo, conforme nós íamos falando, conversando e dizendo assim, Deus tem oportunidade para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Sabe o que ele me falou? Eu fui batizado na igreja. E fui numa quadrangular. E conforme ele ia dizendo, e conforme a gente ia conversando e dizendo para ele assim, Deus quer que você caminhe lado a lado com ele. Ele quer, quando ele fala, tomar sobre vós o meu jugo, lembra que eu preguei isso faz dois domingos? Tomar sobre vós o meu jugo é porque ele e você, lado a lado, caminham juntos e ele alivia as tuas cargas. Ele dizia, eu preciso disso porque eu estou exausto. E daí eu solto a frase que foi uma flecha no coração dele. Ele falou assim, sim, você está exausto. Mas o suicídio não é uma opção. Ele me olhou com outro olhar, com o olho cheio de lágrimas. Como quem disse, como é que você sabe que eu estou pensando em suicídio? E aí nós ministramos sobre ele, nós oramos por ele no meio daquele shopping. Gente passando por tudo que é lado, do lado da escada rolante, gente descendo, subindo. E a gente orando por ele. E no final, nós subimos na livraria e compramos uma Bíblia para ele. E eu perguntei o nome dele e falei assim, meu nome é William. E ele, naquela semana, além de todo o problema de pai, eu descobri que o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade. E além de todo o problema de falta de pai, falta de uma referência como pai, a mãe dele e ele tinham brigado naquela semana e isso agravou a situação dele, emocional. Nós demos uma Bíblia para ele de presente e falamos assim, leia. Porque eu ainda vou ouvir falar do William do Boqueirão. Leia essa Bíblia, porque essa Bíblia você conhece, você já foi batizado. Leia.
Esse livro transforma. Esse livro transforma. E eu não quero somente ter esse tipo de experiência aqui na igreja. E eu não quero ter somente esse tipo de experiência uma vez na vida, em um shopping da vida. Porque eu já provei disso. Como o salmista diz, provai e vejam como o Senhor é bom. Quem sabe naquele dia, naquele momento, no meio do shopping, meio-dia, 1h da tarde, aquele jovem queria se jogar no mezanino do shopping estação. Eu não sei. Ou pegar uma moto e se estourar no trânsito. Eu não sei. Mas aquele menino tem um propósito tão grande com Deus, a ponto de ele parar, eu e minha esposa, do que nós estávamos fazendo, para dizer palavras de conforto para o coração que estava aflito. E eu não quero parar numa única experiência. O que o dicionário diz sobre experiências? A palavra experiência no dicionário diz conhecimento ou aprendizado através da prática ou da vivência de algo. E vem tudo de encontro com a frase que eu mais repito nesse púlpito. Conhecimento que não se pratica não te pertence. De nada adianta ler a Bíblia de capa a capa se ela não é uma prática no teu dia a dia. E aí a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos, uma pergunta retórica, que significa, não precisa responder. Você já teve experiências pessoais e práticas com Deus? Quando se ouve que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre, automaticamente você diz amém. Que quer dizer assim seja. E eu lhe pergunto, por que você diz amém? Se você ouve a frase, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e você diz amém, a minha pergunta para você é, por que você diz amém? A resposta é, porque você provou e viu a misericórdia se renovar na manhã. Porque se a bondade, você diz, a bondade do Senhor não tem fim, dura para sempre, e você diz amém, é porque você já experimentou, já provou e já viu que a bondade do Senhor é para sempre. Precisamos ter essas experiências com Deus. Precisamos experimentar coisas de Deus. Uma coisa é saber que Deus fala conosco. Seja pela palavra, seja no devocional, seja pelo pastor que prega, seja por qualquer outro motivo. Mas uma outra coisa muito ainda superior é experimentar ouvir a voz de Deus. Como no exemplo que eu dei, como no testemunho que eu dei. Eu não tinha a Bíblia, mas eu estava ouvindo Deus. Nós não tínhamos uma Bíblia na hora, mas ela estava em nossos corações. A ponto de a gente recitar palavras da Bíblia para ele diz assim, eu conheço, eu fui batizado na quadrangular. E eu falei assim, e por coincidência nós somos pastores da quadrangular. Na verdade, Jesus-cidência, né? Uma coisa é ouvir o pregador falando do amor que Jesus tem por você. A outra coisa é sentir, provar e viver esse amor em seu coração. Nós precisamos continuar a buscar experiências com Deus para que outras pessoas que virão depois de nós também tenham acesso a essa verdade que liberta. Às vezes, para um coração cauterizado da palavra, para uma mente fechada, uma experiência e um testemunho fazem toda a diferença. Por que precisamos ter experiências com Deus? Por que nós precisamos provar? Eu vou usar essa palavra porque é o que está no versículo aqui do Salmo 34. Provem e vejam. Já comeu jiló? Quem que já comeu jiló aqui, quer ver? Como é que você sabe que jiló é ruim? Porque você experimentou. Já comeu lasanha? Como é que você sabe que lasanha é bom? Comendo? Vou contar aqui, tá, pastor Luiz? Eu vou entregar o ouro. Ela não gostava de couve-flor. Um belo dia, nós fizemos legumes refogados.
Ela comeu e agora gosta. Eu amo aquela arvorezinha maquete, você não faz ideia. No jejum de Daniel que nós fizemos aqui, muitas coisas não estavam no meu paladar, no meu prato, por natureza. Exemplo, batata doce, beterraba. Mas nós fizemos jejum de Daniel, né? Então, corta aqui carne, tchau peixinho, tchau estrogonofe, tchau lasanha, tchau macarrão. Fui lá e fui comer beterraba. Fui comer batata doce. Gostei. Se a gente não experimenta, a gente não sabe o que está perdendo. Se a gente não experimenta de Deus, a gente não sabe o que está perdendo. Porque as experiências com Deus fortalecem nossa fé. Eu vou dar um exemplo bíblico, é um testemunho bíblico. O povo de Deus, quando sai do Egito, 24/7, chicote no lombo, sol de 50 graus trabalhando. Eles saem do Egito para o deserto. O deserto também é 50 graus no lombo, mas não tem chicote nas costas. O deserto, agora, eles não trabalham 24/7. Trabalham por 6 dias e descansam 7. No deserto, eles tinham uma sombra para tampar aquele sol de 50 graus. No deserto, a areia não retém calor, então à noite é menos 10 graus. Eles tinham uma coluna de fogo que os aquecia. Pela manhã, descia o maná do céu e os alimentava por 6 dias e ainda guardavam do 7º dia para não precisar colher. Se tinha mais alguma necessidade de comida, Deus enviou codornizes. Se tinha mais necessidade de água, Deus fez uma das fontes de água amarga se tornar doce. Se faltou fonte de água, ele foi lá e fez sair água da rocha. E por 40 anos eles viveram nessa experiência. Para começar, né? Ela começa com um tal de mar vermelho se abrindo. Imagina ver isso com os próprios olhos. E esse povo que viu esses muitos milagres, quando pisa na terra prometida, o que acontece? A primeira coisa que acontece é que esses milagres cessam. Porque são certos milagres que se interrompem porque são para tempos de deserto. E quando eles pisam na terra prometida, a ordem é: plantem, cuidem da terra. E ele diz assim: cuide da terra do mesmo modo que vocês faziam no deserto. A cada 6 dias, plantem, no 7º descansem. A cada 6 anos, plantem, no 7º ano descansem. Mas eles estavam tão preocupados, aquela geração que entrou na terra prometida, teve medo de que Deus não os prosperasse naqueles 6 anos de colheita. E não colocaram a terra para descansar a cada 7 anos. E por 490 anos em que eles estiveram na terra prometida, eles não descansaram a terra 1 ano sequer. Sendo que era para descansar 70. E como consequência disso, aquele povo é exilado para a Babilônia. Por quantos anos? 70. Eles foram uma geração que experimentou milagres no deserto e tiveram medo de experimentar novos milagres na terra prometida. Eles experimentaram, os filhos dos filhos, e a gente vê isso em Deuteronômio, Deus falando para Moisés, que os pais contem aos filhos, que contem aos filhos, e contem aos filhos o que Deus fez. Eles eram uma geração que depois disso, nos 490 anos, já era mais a geração que viu. Era a geração que ouvia, que conhecia a história, mas não viveu milagres, porque não experimentou de Deus. Eles eram uma geração que passou de pai para filho por mais de 400 anos a história. Mas eles não tinham essa experiência porque eles não deixaram espaço para que Deus fizesse as experiências. Como assim? Simples. Quando nós descansamos, Deus trabalha.
quando nós deixamos de fazer a nossa parte, não por negligência, mas por ordem de Deus, ele trabalha. Era simples, era 7 anos, dos 6 colhendo, 1 descansando. E naquele que a terra descansava, que não tinha colheita, aquele ano seria o mais próspero. Porque ali era Deus que estava trabalhando por ele. Então, aquele povo, durante o deserto, foi o momento em que eles tiveram a sua fé mais fortalecida. Porque eles viam os milagres. Eles experimentaram os milagres. Só que depois, eles tiveram medo de não ter essa experiência de novo. E daí eles ficaram só dizendo assim, durante todo o texto de livro de Juízes, Samuel, Reis, 1º Reis, 2º Reis, Esdras, os livros históricos que estão no Antigo Testamento, estava tudo dizendo assim, porque o Deus dos nossos antepassados, não. Ele é o mesmo Deus. Mas eles não criam em Deus da mesma forma que os seus avós, bisavós e antepassados criam, porque não viram os milagres que eles viram. E ali foi necessário entender que aquelas experiências fortaleceram a fé daquele povo. E que o contrário também é verdadeiro, a falta de experiências enfraqueceu a fé do povo, a ponto de eles não deixarem aquele tempo de respiro da terra. E depois isso virou juízo sobre eles. Quando temos experiências com Deus, a Bíblia se torna viva mediante a fé gerada em nós. Eu falei semana passada aqui, eu repito a frase. Martin Luther King Jr., que não foi só um ativista das causas raciais, ele foi um pastor. Ele disse a seguinte frase: fé é dar o primeiro passo antes de ver o degrau na sua frente. E quando você apoiar o pé, o degrau vai estar lá. Fé é você crer que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na palavra e sobre sua vida. E isso é conhecer a verdade. O principal motivo de nós não buscarmos essas experiências é essa incredulidade. Porque nós queremos as coisas palpáveis, que podemos tocar. E para essas coisas não precisa de fé. Eu sei que tem uma Bíblia aqui na minha frente, porque a primeira vez eu vejo, depois eu pego. Eu não preciso de fé para isso. Muitas vezes nós queremos somente as coisas palpáveis. E para coisas palpáveis não precisamos de fé. Para essas coisas existe a realidade. Porém, todas as promessas contidas na palavra de Deus estão 100% disponíveis para serem aplicadas sobre a sua vida hoje. Essas experiências, além de fortalecerem nossa fé, elas forjam o nosso caráter. Todos os dias somos expostos aos mais diversos tipos de experiências, boas ou ruins. Algumas delas passam despercebidas. Exemplo. Sabe aquele negócio que você fez errado no trabalho que causou a tua demissão? Você sai de lá dizendo assim, eu nunca mais vou fazer isso. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo que você fez de tão bom que teu chefe falou assim, nossa, isso aqui tá muito bom, tá promovido. Aí você para e pensa, puxa, olha só, se isso aqui eu fiz, isso aqui deu certo e eu fui promovido, então eu vou buscar fazer outras coisas parecidas com essa para que eu possa ganhar outros cargos. O Senhor hoje te chama para ter experiências com Ele. O Senhor está dizendo, prove e veja o quanto eu sou bom. Prove e veja o meu caráter, diz o Senhor. Ele está dizendo, tamanha graça e misericórdia disponível para você, que você pode dar um passo de fé hoje. E ele só precisa apenas de um passo de fé. Existe uma porta de acesso às experiências com Deus. E essa porta é a oração.
O Salmo 34 foi uma oração que Davi estava entoando, mesmo em uma situação adversa, em que ele lembrou das coisas que Deus já tinha feito com ele. Ele lembrou dessas coisas que Deus realizou. E ele sabia que mesmo o mesmo Deus que já tinha feito essas coisas com ele, continuava do lado dele. E ele sabia que esse Deus podia fazer coisas ainda maiores, como de fato aconteceu. Se a gente for ler a história de Davi depois disso, ele se torna rei, ele vence os inimigos, ele tem um tempo de paz sobre o reinado dele, e ele deixa todo o material financeiro pronto para a construção do templo. Ele precisava ter seu caráter forjado, sua fé fortalecida, para aquilo que Deus precisava fazer, precisava dele depois da caverna. Essas experiências de Davi forjaram o caráter dele, fortaleceram a fé dele em Deus, para aquilo que ele foi depois da caverna ser ainda mais notável do que o que ele fez antes da caverna. E hoje, Deus nos convoca para esse momento. Deus nos convocou aqui nesta noite, não por uma despedida, não para homenagens e nada disso. Deus nos convocou para abrir nosso entendimento, colocar em nossos corações que nós precisamos ter experiências com Ele, dia após dia. Experiências das quais nós possamos dizer, eu provei e eu vi o quanto Ele é bom. Experiências das quais, em meio a um deserto, em meio a uma caverna, em meio a uma fuga, nós possamos olhar para trás e dizer, Deus é bom. E se daqui em diante for melhor ainda, Deus continua sendo bom. E se eu estou aqui nesse deserto, se eu estou aqui nessa caverna, Deus continua sendo bom. Deixa eu contar duas coisas para você. Caverna e deserto são lugares de passagem. Caverna e deserto são lugares de passagem. Não são lugares de permanência. Ele faz nós passarmos por esses lugares como uma transição, para que uma velha mentalidade fique para trás e uma nova mentalidade surja. Para que um caráter fique para trás e um novo caráter ressurja. Ele fez isso com o povo de Israel, que tinha que tirar aquela mentalidade de escravo, aquele pensamento escravagista. E ele fez isso com Davi, em que Davi precisava perder aquele pensamento, perder aquele caráter que ele tinha de ser um pastorzinho de ovelhas, para que ele fosse um grande rei, cujo qual ele se tornou. Que nesta noite, às 7h34, você possa fechar os teus olhos onde você está e dizer, Senhor, hoje eu aprendi que eu preciso ter experiências contigo, fortalecer minha fé, transformar o meu caráter, porque existem coisas que virão na minha vida, que se eu permanecer como eu estou, com a minha fé como está, com o meu caráter como está, eu não vou alcançar. Você pode fazer